Olá, sejam bem-vindos a esse canal. O tema do vídeo de hoje é experiências com a prática do Ho'oponopono. Para quem não conhece o Ho'oponopono, ele é uma oração havaiana de limpezas de memórias, feitas por várias pessoas no mundo e que traz resultados, porque você está limpando todas as memórias que te promoveram malefícios ao longo de anos, né? Memórias que foram nocivas ali. E fazendo essa limpeza, você vai desbloqueando as áreas da sua vida, começando de dentro para fora. E foi isso que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu sofria de depressão profunda. Além da depressão, eu também tinha crises de ansiedades que me privavam conviver com pessoas normalmente. E com os anos, isso foi só piorando. E chegou um dia que eu estava passando os vídeos no YouTube, um dia que eu estava bem mal, né, e procurando alguma coisa para me auxiliar, e eu acabei vendo um vídeo de Ho'oponopono, falando sobre essa prática do Ho'oponopono, mas colocando a oração completa, né, que é grande. E eu acabei olhando aquilo como muito complexo para mim naquele momento, pois eu estava completamente desanimada, no escuro, jogada de um sofá, sem conseguir levantar. Então eu não dei naquele momento a devida importância que era para aquela oração, né? Nesse período eu fui até uma profissional buscar ajuda, né, para a questão que eu estava. E essa profissional acabou me jogando para o fundo do poço mais do que eu já estava. E aí eu continuei com aqueles pensamentos horríveis que vinham, que é natural da depressão. E nesse período eu precisei ir no centro da cidade, buscar algumas coisas que eu precisava para um negócio que eu tinha, né? Que era fazia sabonetes na época e vendia na internet. E aí eu precisei buscar material no centro da minha cidade, que era uma cidade grande, e acabou que era tanta gente que eu acabei desmaiando. E ao desmaiar, uma pessoa de uma loja oriental me acudiu. Quando essa pessoa me acudiu e eu acordei, eu vi que na lateral da loja dela tinha um monte de japamalas. E como eu disse para vocês, eu não tinha seguido aquilo que estava no vídeo que eu tinha visto, mas eu tinha guardado de alguma forma aquelas informações, né? Eu acredito que ali teve muita a presença de criadora ali me iluminando e me fazendo lembrar daquele vídeo. Aí eu fui sair da loja, agradeci a dona por ter me auxiliado e fui tomar alguma coisa numa lanchonete e continuei pensando naqueles japamalas. Aí antes de ir embora, eu passei na loja e comprei um japamala. Japamala, qual eu tenho até hoje, e eu uso ele até hoje. E aí eu fui para casa e comecei a olhar para ele, mas ainda não fazer. Mas eu busquei vídeos na internet sobre ele, né, para ver se eu conseguia fazer, já que eu estava achando que era muito complexo. E eu acabei descobrindo a influenciadora Beth Russo, que fala muito sobre o Ho'oponopono de uma maneira muito iluminada. E ela falava do Ho'oponopono utilizando somente 4 frases da oração, que era: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata e eu te amo. E aí eu olhei, observei o jeito que ela fazia Ho'oponopono e falei: olha, eu acho que eu vou tentar, hein? Né? Eu não tô acreditando muito, mas eu vou tentar. E comecei a fazer o Ho'oponopono com o meu primeiro nome, inicialmente. Um dia que eu estava muito mal, ali fazendo uma besteira, né? Eu olhei para o meu gato assim e me veio um insight divino que foi: eu não posso fazer nada comigo porque eu preciso cuidar dele. E o meu gato é um docinho, né? E eu tinha adotado ele, assim, bem recente, naquele período. De quando eu adotei ele, tudo que aconteceu, eu vejo as mãos de Deus me levando para o ponto que eu precisava ir. E aí eu pensei: eu vou buscar ajuda de novo, né? E nesse processo de buscar ajuda, eu cruzei com uma pessoa que falou que não era para eu desistir, né, da minha vida, não desistir das minhas coisas, porque um dia eu estaria contando
a minha história para alguma outra pessoa que precisaria. E foi muito emocionante, assim. E foi por causa daquela mulher, né, daquele dia, que eu comecei a buscar realmente outras ajudas, mesmo tendo tido experiências que não foram boas com profissionais, né, da área da saúde, que não foram legais naquele período comigo. E aí, com a prática do Ho'oponopono, limpando e começando a atrair essas pessoas, né, caminhos para me apresentarem, eu acabei sendo um profissional, um médico, que ele me ensinou a meditar. E ele me dava muita esperança, era uma pessoa com uma luz muito grande, e onde ele estiver trabalhando hoje, né, que ele seja muito abençoado, porque ele me ajudou e deve ter ajudado muitas outras pessoas. E ele sempre falava, não vai precisar ficar tomando remédio pro resto da sua vida, você vai se recuperar, você vai ser melhor, e ele sempre me motivava muito. Ele me ensinou a meditar, o que me ajudou e me ajuda até hoje, né? A prática da meditação para poder organizar os pensamentos. Eu comecei a ver a minha vida abrir ali, né? Só fazendo a prática do Ho'oponopono inicialmente com o meu primeiro nome. Porém, ainda tinha um problema grande a ser resolvido, que era a questão de não conseguir sair de casa direito e ficar com muitas pessoas à minha volta. E eu estava fazendo tratamento, mas eu não melhorava disso. Então, eu passei a pensar, eu vou fazer Ho'oponopono como a Beth Wilson ensinava, direto ao ponto. E eu falava, fobia social, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu fui fazendo, toda vez que eu saía de casa, eu saía com japamala enrolado no pulso, falando essas frases. E eu fui percebendo que eu ficava muito tranquila e que eu estava conseguindo sair de casa sem ter as crises de ansiedade, sem ter nada, sem sentir nada. Mas eu também comecei a usar o japamala literalmente como muleta, né, gente? Durante um tempo, eu ficava ali só com o japamala enrolado no pulso, achando que se eu tirasse ele do meu pulso e parasse de fazer o Ho'oponopono, que eu iria começar a ter crises de ansiedade de novo. E aí, o que aconteceu? Foram meses assim, eu saindo de casa com o japamala enrolado, fazendo, né, Ho'oponopono, e muitas vezes eu fazia Ho'oponopono para tudo. Até um dia que eu tomei coragem, deixei o japamala dentro da bolsa e saí sem precisar fazer o Ho'oponopono, porque ali eu já estava recebendo a cura, né? Eu já estava no processo da cura e eu consegui, gente, sair de casa e levar uma vida normal, né? Sem aquelas crises horrorosas de ansiedade. E eu sou grata muito ao Ho'oponopono, porque durante meses eu fiquei fazendo ele, focado nessa questão. E eu finalmente consegui receber a minha cura. E em poucos meses eu parei de tomar a medicação. Em poucos meses. Eu não precisava mais de medicação. E também não tinha mais crises em locais cheios com a prática do Ho'oponopono. E eu poderia passar o dia inteiro aqui falando como o Ho'oponopono mudou minha vida, como eu conquistei coisas como o apartamento que eu moro hoje. Mas eu teria que fazer uns 500 vídeos para dizer tudo que o Ho'oponopono mudou na minha vida. E eu gostaria também de falar um outro relato que foi fazendo Ho'oponopono para outra pessoa. Aos 2 ou 3 anos atrás, um amigo, ele fazia o trabalho dele muito direitinho, mas chegou um dia que eles demitiram ele. E ele ficou muito mal, porque ele precisava daquele dinheiro, ele estava numa cidade diferente, né? E eu falei para ele, calma, eu vou te mandar uns vídeos de Ho'oponopono, né, com pessoas que passaram pelo que você passou, e você vai ver que você vai conseguir, sim, mudar isso, essa memória ou algo que ocasionou isso na sua vida, né? Fazer a limpeza e assim conseguir desbloquear essa questão na sua vida. E ele não me ouvia muito, mas ele assistia os vídeos que eu mandei para ele. E aí o que aconteceu, gente? A magia foi acontecendo na vida dele.
Um dos nossos colegas foi e falou: poxa, eu tinha pedido para ele mandar uns dados, né, para a empresa que eu para mim, para eu indicar ele para a empresa que eu trabalho. E aí eu fui, cutuquei ele, né, e falei assim: manda os dados para esse menino aqui, porque ele vai te indicar para a empresa que ele trabalha, uma multinacional, né? E vai que você consegue entrar, né? E eu não fui só fazendo isso, não. Enquanto eu estava falando para o meu amigo, pedindo para ele passar os dados para essa pessoa, que eu intermediei, né? E acabei passando os dados desse amigo para esse outro amigo, eu fui fazendo Ho'oponopono para ele, né? Para ele ter um emprego abençoado, bem remunerado, que ele gostasse. Eu fui fazendo, né? E fui fazendo para ele. E fui falando para ele fazer. E ele começou a fazer também. E aí, o que aconteceu? Chamaram ele para essa empresa, ele ficou um mês fazendo testes para essa multinacional e ele passou para essa multinacional, gente. Ele está já há mais de 2 anos, né? Faz 2 ou 3 anos mais ou menos que ele está nessa multinacional e ele só cresce. Ele progrediu muito na vida dele, né? Saindo de um estado que ele estava de tristeza e desespero para uma baita abundância, ganhando 2 vezes mais do que ele ganhava naquela empresa que tinha demitido ele. E então, assim, uma porta fechou e outra se abriu muito rápido. E eu queria falar esse relato, né? Eu tenho muitos outros, mas esse foi muito especial e eu queria compartilhar com vocês. Por isso que eu não continuei, né, na minha experiência com o Ho'oponopono, mas se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos falando sobre o que mudou na minha vida e o que mudou na vida das pessoas que fazem Ho'oponopono à minha volta. E agora eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês já tiveram alguma experiência com essa prática, se vocês já conheciam essa prática, comentem aqui nos comentários que estão falando sobre as práticas, porque é maravilhoso, né? Você vê a vida das pessoas sendo desbloqueadas. Eu tenho um vídeo falando sobre outras práticas, que é sobre a gratidão, que é maravilhosa também. Vem desbloqueando também muitas vidas, porque quando você agradece é porque dentro de você já tem. Então também é uma prática maravilhosa. Mas comentem aqui, compartilhem esse vídeo com quem está precisando e até o próximo.